E quando a perseguição vai começar? Quando vai começar a perseguição? Será que realmente nós estamos num momento perigoso? Agora vai começar um momento de sofrimento especial para a Igreja de Cristo? Quer saber mais? O que a Bíblia fala sobre isso? Conheça em Atos 7 aquilo que envolve o ensinamento da Bíblia sobre o assunto. Quando é que a perseguição vai começar? Perseguição, mas o que é isso? Do que a gente está falando? Sim, esse é um dos temas muito presentes nas Escrituras e por isso vamos então ver um texto e a partir dele observar uma série de questões que têm a ver com essa intolerância, esse questionamento um tanto quanto ácido e até mesmo as vias de fato que marcaram a história de perseguição e até mesmo martírio da fé. Olhando para Atos capítulo 7, vamos começar lendo a partir do verso 54. A Bíblia diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Temos aqui a narrativa de Atos, capítulo 7, que nos apresenta o primeiro caso de martírio da igreja primitiva. Estevão, que era um dos 7 apresentados lá em Atos 6, que participaram daquele momento de corrigir problemas de convivência de viúvas na comunidade dos primeiros seguidores de Jesus em Jerusalém, mas a intolerância contra a expressão da fé cresceu de tal maneira, e na qual ele então vai confrontar a liderança religiosa do Sinédrio, e então a partir desse confronto ele vai sofrer uma morte de apedrejamento. E a pergunta que a gente levanta é: mas que coisa é essa? Por que alguém tem que ser tão intolerante com respeito à fé? E quando a gente olha para a realidade bíblica, de fato a gente vê isso como uma constante, né? Por exemplo, nós vamos ver que a própria história do povo de Israel é uma história marcada por perseguição, intolerância, escravidão e geralmente baseado em algum tipo de, digamos assim, ideologia política e religiosa que se opõe em relação àqueles que receberam a revelação de um Deus único. Isso começa, por exemplo, no Egito, né, quando nós vemos a questão que aparece lá quando o povo é escravizado e quase é destruído sob o domínio do grande faraó. Ali você tem uma espécie de confronto, né, entre o povo tão poderoso, a potência impressionante ali na região nordeste da África, que escraviza os israelitas e tem os seus deuses, entre os quais o faraó se destaca, e o Deus de Israel, o Deus dos escravos, ali vai libertá-los, e eles têm a sua, inclusive, identidade marcada a partir dessa grande experiência de fé. Mas não é só no Egito que isso acontece. Nós vamos ver essa problemática se desenvolvendo na história.
E em outras ocasiões, nós vamos ver essa situação presente outra vez. Merece atenção lembrar que Israel vai sofrer na mão dos assírios, depois na mão dos babilônios, vai sofrer no período persa, inclusive uma intolerância tão expressiva que quase vai aniquilar o povo, como a gente pode ver no caso da história de Esther e Mardoqueu, que deu origem à festa do Purim. E posteriormente essa realidade está presente também na época da dominação grega, que leva, né, a famosa resistência dos macabeus, e em seguida no período romano também. A pergunta é por que tanta perseguição? E por que essa perseguição que se vê em Israel está tão presente no Novo Testamento, está tão presente na história da igreja primitiva, está presente na história judaica, na história do cristianismo posterior, que tenta enraizar nitidamente a sua fé na orientação neotestamentária, ou seja, se existe fé em ação, lá aparece a perseguição. Por que tanta intolerância? A gente consegue talvez vislumbrar e entender um pouco disso quando a gente observa, por exemplo, uma comunidade que recusa o poder dominante, que tem na sua base uma ideologia política e religiosa que dá fim à liberdade, que justifica toda exploração sobre as pessoas. Quando a gente vê uma comunidade que resiste a adorar o soberano, o imperador, quando a gente vê que essa comunidade tem costumes, posturas e elementos próprios, você vai ver, por exemplo, na história do faraó, onde temos ali o verbo avad, que ou o pessoal vai avad leparó, ou vai trabalhar / cultuar o faraó, ou vai fazer isso para o Senhor. Então a gente tem uma mistura de elemento de domínio político, social e ao mesmo tempo religioso e cultural que está em jogo. E então sempre essa comunidade da fé que, vamos dizer, de alguma forma confronta o status quo, confronta pela sua crença, pela sua resistência diante do poder opressor, confronta por causa dos seus parâmetros, da sua postura moral, pela maneira como entende a modo de organização familiar, social, ou seja, isso gera um grande incômodo e, de certa forma, sugere para essas sociedades em volta que aquele procedimento de alguma forma deve ser considerado como modo de vida, referência do procedimento humano. E então, como é que nós vemos isso? Vemos que essa história de perseguição presente nos diversos tipos de paganismo antigo, presentes nas formas religiosas que se associam ao poder estatal, mesmo que tenham alguma vestimenta externa de cristandade, estão presentes nos regimes, inclusive, que passaram a ver a religião de maneira negativa, e tanto de uma forma como outra, a gente pode ver, por exemplo, na história do nazismo, na história do stalinismo e outros movimentos semelhantes, a intolerância e a perseguição esteve presente. Então a pergunta nem é quando é que vai começar, a pergunta é se em algum momento vai parar, se em algum momento isso vai diminuir. Agora a pergunta que se levanta é de onde realmente vem o problema desse povo de Deus? E a pergunta, o que Deus vai fazer diante desse cenário? Qual é o desafio maior? Quando a gente olha para a história de Estevão, que nós olhamos um pouco do texto, nós vamos ver uma coisa curiosa, porque as pessoas que estão confrontando Estevão e acabam produzindo aquilo que é o apedrejamento de Estevão, são pessoas muito religiosas, são pessoas que estão com a Bíblia na mão. Diferentemente de Jesus, que é morto, por exemplo,
pela autoridade romana, inclusive o método, né, da sua morte tem a ver com a crucificação, que envolve algo que tem a ver com a decisão legal romana, Estevão é apedrejado. Então isso acontece mediante uma espécie de execução religiosa. Então, curiosamente, essa história já aparece para a gente como uma pergunta que precisa ser encarada: será que a perseguição à fé é mais forte lá fora ou aqui dentro? E aí nós vamos ver algo curioso, como nós olhamos para o texto bíblico e várias vezes o texto vai sinalizar que o problema maior da comunidade da fé em relação àquilo que vai ameaçá-la está muitas vezes mais dentro do que fora. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Juízes e dá uma olhada no que aparece lá no capítulo 19 de Juízes, tem uma história assim curiosa, porque os israelitas pareciam estar bem. Eles tinham se livrado do faraó, da perseguição, eles estão agora na terra prometida, estão ali usufruindo, digamos assim, aquilo que Deus prometeu, então é a hora de comemorar. Mas quando eles estão na terra prometida, eles têm um desafio que é conviver com esse ambiente de cananeus que tem perspectivas que são diferentes da fé que eles têm no Deus único e que evoca esse mundo do qual os próprios egípcios faziam parte. Quando a gente lê Juízes 19, é interessante que temos uma história de um levita que está a caminho com a sua concubina e ele está com receio da sua viagem. Então diz o texto a partir do verso 11, quando estavam perto de Jebus, já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. E ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. A continuação da história vai mostrar que ali vai acontecer um crime, vai acontecer um estupro seguido de assassinato, nível de crueldade impressionante. O que o texto está querendo dizer para nós? O texto mostra que eles estão com receio de ficar numa cidade desses jebuseus que são cananitas pagãos, porque isso é perigoso, esse pessoal não oferece segurança. Então eles fazem questão de se apressar para chegar numa cidade israelita, de pessoas que conhecem o Deus único e verdadeiro. Chega lá, que decepção, a maior tragédia vai acontecer exatamente no meio desse povo que afirma conhecer a Deus. Essa realidade, ela está presente de tal maneira que várias vezes a Bíblia vai começar a mostrar para nós como o povo que conhece a Deus, em uma situação, em outra ocasião, acaba sendo o pessoal que de fato traz verdadeira perseguição e ruptura com o Deus da nação. Olha que coisa interessante quando a gente lê Atos capítulo 7, que nós estávamos lendo. Veja o que aconteceu antes do apedrejamento de Estevão. A Bíblia nos diz o seguinte: na conversa, nesse debate que se tornou acirrado, o texto diz, que Estevão, falando a respeito daquilo que aqueles líderes religiosos precisavam ouvir, disse o seguinte: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Deus. Ao contrário, rejeitaram, em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que as suas mãos tinham feito.
Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, à nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio para além da Babilônia. E o texto prossegue. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, o impressionante nessa história, né, a gente pode ver aqui como a gente vai ter uma ligação agora entre essa história de perseguição e de adoração. É curioso que a discussão de Estevão se volta para essa questão, né? Aqui você tem uma miniatura do templo de Jerusalém, da casa, isso aqui é o templo já da época do Novo Testamento, né? Que se baseia no modelo anterior, desde os tempos de Salomão, que constrói em lugar do seu filho Davi. E o que Estevão começa a dizer com clareza? Que, na verdade, quem de fato trouxe problemas para a comunidade da fé, de fato, não foram tanto assim os egípcios, ou os gregos, ou os romanos, ou qualquer outro povo. O problema da perseguição começa dentro da nação. A ameaça maior vem exatamente de dentro e tem a ver com essa questão de se a gente entende de fato qual é o lugar que pertence a Deus. O problema das nações opressoras é exatamente esse, que elas colocaram os seus líderes maiores, eles se posicionaram no lugar que pertence somente a Deus, e todo desmando, maldade e opressão se desenvolveu a partir daí. Esse mesmo, digamos, câncer espiritual atinge também a comunidade da fé, quando eles imitam esses padrões, e quando isso acontece, imagine só, o mesmo tipo de opressão aparece lá dentro. Então, que coisa! Onde está o problema do povo de Deus? Adivinhe, no meio do próprio povo. Eles são a sua própria ameaça. É tão interessante isso que vale a pena observar o que alguns textos bíblicos vão falar sobre essa realidade. Por exemplo, falando sobre o comportamento dos que conheciam a Deus na época neotestamentária, a gente lê, por exemplo, Romanos 2, verso 24, e diz o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Uma alusão ao que aparece lá atrás no Antigo Testamento, em Isaías 52 e em Ezequiel 36. Então a gente começa a pensar assim, num certo sentido, a maneira de proceder do próprio povo de Deus é um fator que até favorece essa intolerância, essa rejeição, essa atitude hostil, porque a postura de muita gente no ambiente religioso é de que nós somos de alguma forma especiais e diferenciados, quando o nosso procedimento não aponta isso, que aumenta essa espécie de hostilidade
e rejeição da comunidade da fé. Interessante que, olhando para o que o Novo Testamento nos apresenta, olha só que coisa nós vamos encontrar, por exemplo, em textos como Mateus capítulo 26. Que coisa interessante observar como é que o próprio povo da comunidade inicial, a igreja primitiva, os primeiros discípulos, o que o Novo Testamento fala que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus é preso lá no Getsêmani, na ocasião da sua paixão, que tem a ver com a época da Páscoa que nós celebramos, o que nós lemos? Diz o texto, a partir do verso 55, naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu, atenção, para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Preste atenção. Todos os discípulos, os queridos apóstolos, pois é, na hora do vamos ver, abandonaram e fugiram. E o texto é mais forte ainda quando nós lemos Lucas capítulo 21, versículo 16 e 17, quando o texto nos traz a seguinte informação. Atenção, vocês serão, falando daquilo que envolve o sinal dos tempos, o momento escatológico, vocês serão traídos, atenção, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome.